Cumprimento a todos na paz do nosso Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, abra as vossas Bíblias, por favor, no livro de Lucas, Dr. Lucas, capítulo de número 17, versículo de número 11, um texto bem conhecido, Lucas 17, 11. Deus abençoe a sua vida. Você que está vindo aqui a primeira vez, sinta-se em casa, tá? Aqui não é outro lugar senão a casa do Senhor. Sinta-se à vontade para glorificar a Deus. Amém? Quero aqui primeiramente agradecer a Deus essa oportunidade de estar ministrando, porque eu sempre digo isso: enquanto eu trabalho para Deus, você trabalha para Deus, Ele trabalha para você. Enquanto você visita a casa de Deus, Ele visita a sua casa. Enquanto você glorifica a Deus aqui, tem bênção chegando para você. Então alegra o teu coração, porque Deus está aqui. A Bíblia diz que onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Quantas pessoas estão reunidas aqui em nome do Senhor? Quem encontrou? Deus abençoe o pastor Micael, que me convidou para estar aqui, tá? Um abraço também, pastor Lázaro Rabelo, bom revê-lo. A cura dos 10 leprosos. E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia, e entrando numa certa aldeia, saiu ao encontro 10 homens leprosos, aos quais passaram de longe. Repita comigo: passaram de longe. E levantaram-se a voz dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. Repita comigo: levantaram a voz e diz: tem misericórdia de nós. Versículo 14: e ele vendo-os, repita comigo, vendo-os, disse: ide, mostrai-vos ao sacerdote. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz, e caiu aos seus pés, com o rosto em terra, dando graças a Deus. Este era samaritano. E respondeu Jesus, disse: não foram 10 limpos? E onde estão os 9? Não houve quem vos voltasse para dar glória a Deus, senão o estrangeiro? Versículo 19 e último. E disse: levanta-te, a tua fé te salvou. Senhor Deus, queremos nessa noite, ó Pai, aprendermos da tua palavra, alimentarmos da tua palavra, Senhor. E eu quero te pedir, enquanto eu estiver ministrando a tua santa e poderosa palavra, fala, Senhor, com esse homem, fala, Senhor, com essa mulher, vê nos fortalecer na fé, cura, Senhor, os enfermos, abençoe, Senhor, as nossas vidas. É que eu te peço, Senhor, nessa noite, em nome de Jesus, amém? Pode tomar os vossos assentos, aplaudindo e glorificando a Deus. Meus irmãos, esse texto aqui, ele é de uma perspectiva muito interessante. Nós sabemos que Jesus nasceu onde? Em Belém, não foi? Na região da Judéia, cresceu em Nazaré, até os 30 anos de idade ele estava em Nazaré, e quando ele inicia seu ministério, que o ministério de Jesus ele vai dos 30 aos 33 anos e meio. Esse tempo ele mora numa cidade chamada Cafarnaum, às margens da Galileia. Então Jesus ele nasce em Belém na Judéia, muda para Nazaré, por isso Jesus de Nazaré, e com 30 anos ele se muda para Cafarnaum. Israel não é um país tão grande. Israel é um país do tamanho mais ou menos do estado de Sergipe. Só que Jesus, ele não ficava só em Cafarnaum. Ele dedicava todo o seu tempo em todo o estado de Israel, em todo o país. Então Jesus ele andava, ele caminhava de vilas em vilas, cidades em cidades, aldeias em aldeias, curando os enfermos, libertando os cativos, anunciando as boas novas. Só que Jesus andava a pé, não tinha avião naquela época. Então todas as vezes que Jesus está em Jerusalém, ele está a pelo menos 7 dias longe de casa. Porque quando você sai de casa, tinha que ter um afastamento pelo menos de 100 metros de distância de outra pessoa que não estava impuro. Nós vivemos isso da pandemia, o distanciamento social. Então eles tinham que estar longe. A Bíblia vai dizer que quando Jesus está chegando na aldeia, ele sai ao encontro de Jesus e para de longe e grita em alta voz. Eles gritam em alta. Por quê?
Porque eles tinham que obedecer de Jesus um distanciamento social que era de no mínimo 100 metros de distância. Mas sabe o que eu acho interessante aqui? Primeiro nós precisamos entender quem nós somos no reino de Deus. Porque a realidade que nós vivemos antigamente era escravo do pecado. Repita comigo: escravo do pecado. Você sabe muito bem, a palavra para definir escravo no Antigo Testamento é doulos. Quando uma pessoa era comprada num ambiente de escravidão, ela passava a ser servo do Senhor. Dentro de uma estrutura social, o máximo que o escravo chegava era a condição de servo, jamais chegava à condição de filho. Você tem, por exemplo, Abraão. Ele tem propriedade, ele tem bens, e ele tem um servo chamado Eliezer. Como Abraão não tinha herdeiro, como Abraão não tinha para quem passar a herança, ele vai passar para Eliezer, que era seu servo. Mas não ia ser, ele ia alcançar a herança pela ausência de filho, porque o escravo só chegava a servo e jamais chegava a filho. Você tem esse exemplo na Bíblia. Escravo nunca chega à estrutura de filho. O máximo que ele pode chegar é a servo. Agora, o que Cristo fez nas nossas vidas? Ele nos tirou da condição de escravo e nos fez filhos de Deus e co-irmão do nosso Senhor Jesus. Tem um escritor que diz que o Filho de Deus se fez filho dos homens, para que os filhos dos homens pudessem se tornar filhos de Deus. Então o que eu quero te dizer? Você não é mais escravo do pecado, você é filho de Deus. Não tem mais distanciamento entre você e Deus. Você está próximo de Deus. Ele visita a sua casa, Ele visita a tua família, Ele entra dentro do teu quarto, Ele vai no teu trabalho, porque nós fomos aproximados de Deus pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Agora tem algo interessante. O amor de Deus revelado em Cristo trouxe sobre nós essa ação. Qual que é a ação? De ser filhos de Deus. Deixa eu te fazer uma pergunta. Seja bem sincero. Se o seu filho mentir, você deixa de amar ele, sim ou não? Hã? Não. Mas você fica feliz ou triste? Hã? A gente precisa entender que essa dinâmica nos leva à maturidade, a saber o que é ser filho de Deus. O pecado não faz Deus deixar de te amar, mas o pecado, pastor Lázaro, entristece o coração de Deus. Porque se a alegria do Senhor é a nossa força, a tristeza de Deus traz o que para nós? Em 2 Coríntios, quando Paulo vai escrever sobre a ceia, ele diz o seguinte: por causa do erro de vocês, já entre vós muitos fracos e muitos que dormem. Então essa dinâmica de caminhar com Deus, dentro da dinâmica de paternidade, precisa gerar em nós esse entendimento. O pecado não faz Deus deixar de te amar, mas entristece a Deus. Se a alegria de Deus resulta em força, a tristeza de Deus resulta em distanciamento e produz fraqueza. Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão: o pecado não te faz deixar de ser filho de Deus. O seu nome não foi apagado do livro da vida, mas você precisa entender que a prática do pecado nos distancia e nos afasta de Deus, porque a lepra representa o pecado, e o pecado nos distancia de Deus. Quem sabe você entrou aqui nessa noite e até hoje você tem praticado um tipo de pecado na tua vida. Ei, meu irmão, deixa esse pecado, deixa essa prática de lado e se aproxima de Jesus, porque Ele pode te purificar nessa noite de qualquer pecado. Quem quer estar longe de Deus? Nós queremos estar próximo de Deus. Você tem prazer em entristecer o coração de Deus? Porque a alegria do Senhor, ela é a nossa força. Repita comigo: a alegria do Senhor é a nossa força. O pecado não faz Deus deixar de te amar, mas o pecado distancia você de Deus. E Ele sempre está no mesmo lugar. Lembra dos seus pais quando esqueceu Ele no templo? Passou 2 dias, tinha esquecido, andou, voltou. Onde Jesus estava? No mesmo lugar que os pais haviam deixado. Jesus sempre está no mesmo lugar, te esperando de braços abertos, porque você é filho de Deus. E o filho tem que ficar perto do Pai, próximo do Pai, abraçando o Pai, ouvindo a palavra do Pai. Você não foi chamado para ficar fora, você ficou chamado para ficar no meio, junto do nosso Senhor. No versículo 3 vai dizer: eles gritaram em alta, porque estavam dizendo: Mestre, tem misericórdia de nós. O que é que eles disseram? Mestre, tem o quê?
misericórdia. O que esses homens tinham? Repita comigo, lepra. Por que eles não pediram a cura? Pediu, tem misericórdia. A palavra misericórdia significa literalmente ter um coração sensível à miséria do outro. O que ele estava dizendo em outras palavras, Jesus, olha para a nossa miséria. Eles estavam reconhecendo que eram miseráveis e que Jesus poderia ter compaixão deles. Agora, esses homens tinham uma lepra. Era uma doença física. Repita comigo, física. Sim ou não? Agora, se eles viviam afastados do convívio social, se eles viviam longe da sua família, quem sabe longe dos pais, esposa, filhos, o problema desses homens não era só um problema físico, era um problema na alma também. Esses homens tinham problema na alma. Deus é um Deus que cura o teu corpo, mas Jesus também tem cura para a tua alma. Quem sabe a dor tem feito parte dos seus dias, os traumas, a angústia, a depressão, a tristeza. Quem sabe você entrou aqui e não tem alegria na tua casa, não tem alegria na igreja. Quem sabe você até pensou em acabar com a tua vida. Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão. Jesus nessa noite está estabelecido em passar pela tua vida. Não há dor que dure para sempre, não há raiva que dure para sempre. Hoje Deus pode curar não somente o corpo, mas Ele também pode curar a tua alma. Jesus tem cura para as nossas almas. Quantas pessoas estão suicidando dentro da igreja? Evangélicos acabando com a tua vida. Deus vai curar o teu corpo, mas Ele também quer te dar alegria, que é a alegria da presença do Senhor. É a alegria que a droga não compra, que a bebida não compra. É a alegria de ter a presença do Senhor nas nossas vidas. Ele tinha problema no corpo, tinha problema no corpo e problema mas eles tinham um problema maior ainda. Porque o ímpio, ele é dicotômico, ele tem corpo e alma. O justo é tricotômico, ele tem corpo, ele tem alma e ele tem espírito. Jesus curou o corpo e a alma, e faltava o espírito. Lembra dos 4 leprosos? Sim ou não? Ele pega os amigos pegam aquele homem, põe no telhado, desce até Jesus. Esse homem era paralítico, sim ou não? Quando ele está lá, Jesus pregando, as telhas saindo, raios de luz entrando, poeira caindo na cabeça do pessoal, aí desce aquele homem no meio da sala. Jesus olha para aquele homem e fala o quê? Perdoado estão os teus? O que o paralítico esperava que Jesus dissesse? Seja curado, seja restabelecido a sua capacidade de caminhar. Mas Jesus não diz isso. Jesus diz, perdoados estão os teus pecados. Sabe por quê? Porque Jesus nunca chega fazendo na minha vida e na tua vida o que a gente quer. Ele começa fazendo o que de fato você precisa. Porque aquilo que eu quero tem a ver com o meu gosto, com aquilo que eu estou enxergando hoje. Mas o que você precisa tem a ver com aquilo que Deus já enxergou amanhã. O que Ele tem para você é melhor, o que Ele tem para você é maior, o que Ele preparou para você é coisas grandes. Porque os seus olhos só vê o hoje, mas há um Deus que está sentado no alto e sublime trono. Ele tem controle da minha vida e da tua vida, e descansa o teu coração, porque Ele já viu lá na frente. O que Ele preparou para você é maior e melhor do que você tem pensado. Quantas vezes que a gente ora para casar com alguém, né? Aí não dá certo, depois você passa na rua, nossa, que livramento que Deus me deu. Quantas vezes quer trabalhar no lugar, depois Deus abre uma porta maior. Sabe por quê? O que Jesus queria para esse paralítico, pastor Lázaro, era muito mais do que uma cura física. Porque curas são passageiras, milagres são passageiros. Repita comigo, milagres são passageiros. Milagre é alívio para uma dor, para um sofrimento. Por exemplo, Jesus ressuscitou Lázaro. Tirando esse Lázaro aqui, vocês viram Lázaro de novo aqui? Não, por quê? Porque ele morreu de novo. Jesus ressuscitou a filha da viúva de Naim. O que aconteceu? Ele morreu
De novo, porque milagres são passageiros, milagre é alívio por uma dor. O que Jesus estava falando para esse homem é o seguinte: o que eu tenho para você é muito mais do que um resultado aqui, porque na eternidade não vai fazer diferença se você foi paralítico ou não. O que vai causar efeito na tua vida é se você foi salvo ou não, perdoado ou não. Sabe o que ele estava dizendo? Não tem mais eternidade longe de Deus, perdoados estão os seus pecados, eu vou te curar, mas antes de eu te curar eu quero escrever o nome seu no livro da vida, porque na eternidade você vai passar com Deus. Por isso que o desejo de Deus não é só curar você, é escrever o teu nome no livro da vida. Então aquele homem diz: tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós. Jesus, ele pode curar o teu corpo, Jesus pode curar a tua alma, mas o objetivo é escrever o teu nome no livro da vida. Deus sabe o que você precisa, Deus sabe o que você necessita. Antes de você dobrar o teu joelho, Deus já sabe o que você quer, a intenção do teu coração. Então, meu irmão, descansa o teu coração, que a tua vida está nas mãos de Deus. E no versículo 14, eu vou ser rápido nessa mensagem, vai dizer o seguinte: e ele vendo, você pode estar em qualquer lugar, mas os olhos de Deus estão fitos em você. Você pode até tentar esconder de Deus como Adão fez, mas nunca vai esconder. E vendo aqueles 10 leprosos, e vendo, Jesus está vendo a tua dor, o teu sofrimento, a tua provação, isso que você tem passado, quem sabe na tua empresa, no seu trabalho, no seu casamento, com seus filhos, às vezes até mesmo dentro da igreja. Mas Deus é um Deus que vê todas as coisas. Mas deixa eu te dar uma boa notícia: Deus vem em teu encontro para resolver o teu problema, para te fortalecer nessa fraqueza, para te tirar dessa situação. Quem sabe você está numa situação que você olha para a direita e para a esquerda e não sabe o que faz, fala: Senhor, não está vendo a minha situação? Deus manda te dizer nessa noite: eu estou vendo e eu vou mudar a tua história. Eu estou vendo e vou te tirar dessa situação. Eu estou vendo e vou mudar o teu cativeiro, porque eu sou um Deus que sei de todas as coisas. Ele vê o nosso sofrimento, Ele vê a nossa dor, Ele vê a nossa angústia. Olha o tanto que Jesus é bom, porque quem tocava no leproso ficava impuro. Jesus é tão perfeito que ele tocou no leproso, além dele não ficar impuro, ele purificou quem estava impuro. Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão: quem sabe você entrou aqui nessa noite frio na fé, fraco na fé, porque você pecou, porque você errou. Encosta em Jesus hoje, toque nele nessa noite. Ele vai purificar a tua vida, ele vai limpar o que precisa ser limpado, para que o nome dele seja glorificado. Não tem pureza que Jesus não pode purificar. Quem sabe eu estou falando com uma pessoa aqui nessa noite, que entrou aqui dizendo: eu estou num lamaçal de pecado, eu estou distante de Deus. Essa palavra é para você. Toque em mim, deixa eu limpar você. Eu não julgo, eu te abraço, eu cuido de você. Porque o pecado, o diabo não tem dó não, ele põe para moer mesmo, ele quer acabar com você. E os pensamentos de Deus a nosso respeito são pensamentos de bênção e de vitória. Jesus tem um amor muito grande por você, meu irmão. Toca nele nessa noite. E olha o que ele disse, versículo 17, versículo 16, desculpa, 14. E vendo disse: ide ao samaritano e ao sacerdote. Ide aonde? Sacerdote. Ide aonde? Sabe o tanto que Jesus, ele era quem aqui é professor sabe, o maior pedagogo, o maior educador que a humanidade já conheceu foi Jesus. Ele ensinava só com calado. Olha o que Jesus falou: vai ao sacerdote. Como que funcionava a lei? A lei era assim, pastor Valdir, o senhor sabe disso. Se eu olhasse para a minha pele e constatasse uma lepra, o que eu fazia? Eu ia no sacerdote, certo? Ele me analisava e falava: está com lepra. Eu pegava e ia para um arraial, eu ficava fora do convívio social. Se um dia eu percebesse que a lepra sumiu, eu voltava no sacerdote. Se eu percebesse que a lepra sumiu, eu ia ao sacerdote, oferecia uma oferta de purificação, e aí sim, eu voltava para o convívio social. Mas para ir para o sacerdote, eu precisava estar
purificado. Mas a Bíblia diz que Jesus disse: vai ao sacerdote. Mas quando Jesus manda, eles ainda estão leprosos. Mas a palavra de Jesus é: leve ao sacerdote. Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão. Não está em você entender o que Deus está fazendo, está em você obedecer um direcionamento de Deus para a tua vida. Lembra de Pedro? Pedro era pescador. Pedro sabia onde estavam os peixes, a melhor lua, o melhor onda, o melhor lugar para pescar. Jesus era o quê? Carpinteiro. Quem era pescador era Pedro. Jesus falou assim: lança a rede. Pedro: Senhor, segundo a tua palavra eu lançarei. Se fosse qualquer outra pessoa no mundo eu não lançaria, mas se é um direcionamento dado por Jesus, eu vou lançar a rede. Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão. Ouve a voz do Senhor e siga o direcionamento que Ele tem para a tua vida. Aí a Bíblia diz que Jesus diz: vai ao sacerdote. O que eles fizeram? Foram ao sacerdote. E o texto vai dizer que indo eles pelo caminho foram curados. Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão. Tem milagres que pode tocar a tua vida num culto como esse. Tem milagres que pode tocar a tua família agora, nesse exato momento. Mas tem milagres que é numa caminhada cristã. Você está vindo para a igreja, passa um mês, passa 2, passa 3, esperando uma bênção, esperando um milagre. Assim como eu, 13 anos esperando o meu milagre, e nada do milagre acontecer, mas eu continuei caminhando, eu continuei indo. Quem sabe você está aqui debaixo de uma promessa de Deus, e a promessa e o milagre não aconteceu. É na tua caminhada cristã que o milagre vai alcançar a tua vida. Um dia você vai levantar e olhar e dizer: nossa, olha o que Deus fez na minha vida. É na tua caminhada, por isso que você não pode parar, por isso que você não vai desistir, porque o texto vai dizer: indo eles pelo caminho, quando eles olharam, o milagre aconteceu. Tem pessoas que o milagre vai tocar na tua vida, é na tua caminhada cristã. Por isso você não pode parar, por isso você não pode desistir, por isso você não pode parar de buscar ao Senhor, porque é na sua caminhada que você vai alcançar o que Deus tem preparado para você. Indo eles foram pelo caminho. Só que o texto vai dizer que no meio do caminho, Alessandro, eles olharam e estava limpo. Aí eu falou assim: eu vou voltar para agradecer. E a Bíblia diz que o que voltou era samaritano, era estrangeiro. Esse que voltou para agradecer. Deixa eu te falar uma coisa: gratidão às vezes vem de quem você menos espera. Às vezes você espera a gratidão de alguém, ela não vem. Mas alguém que você menos espera, ela se manifesta por você. Porque a lei da semeadura não tem a ver com pessoas, tem a ver com a vida. Você não lança em pessoas. A lei da semeadura você lança na vida. Você faz o bem para alguém, alguém vira as costas para você, mas Deus levanta alguém para ser bênção na sua vida. E voltou quantos? Quantos voltaram? 1. Agora a gente sempre prega que o que voltou é grato, sim ou não? Sim ou não? E os 9? Ingrato? E se eu dizer para vocês que os 9 não são ingratos? Por quê? O que Jesus falou para eles? Vai ao sacerdote. O que eles estavam fazendo? Obedecendo. Se eu olhasse para os 9 e falasse assim: deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Vocês estão felizes com Jesus? O que eles iam dizer? Sim. Ele foi bom para vocês? Foi. Muito bom. O que ele falou para vocês? Então ele mandou a gente ir no sacerdote oferecer uma oferta. E onde vocês estão indo? No sacerdote. Nós estamos recebendo o direcionamento deles. Então, por que então que Jesus fala aquilo? Porque gratidão, a gente precisa aprender que não é para guardar no peito, ela precisa ser manifestada. Aquele que voltou, manifestou gratidão. Os que não voltaram, guardou no coração. Tem pessoas que olham para você e dizem: é ingrato, é ingrata. Um dia eu precisei, ela precisou, eu ajudei. Um dia faltou pão na mesa, eu reparti. Um dia precisou de um abraço, eu dei. Não é que você não é uma pessoa ingrata, é uma pessoa ingrata. É que você aprendeu que gratidão é no coração. E gratidão, ela precisa ganhar corpo, ela precisa ganhar forma. Gratidão precisa virar uma ligação. Muito obrigado, um presente, um abraço. Liga para alguém que um dia ajudou você a carregar a tua cama. Liga para alguém que um dia foi bênção na tua vida. Fala assim: olha, um dia eu precisei e você foi uma bênção. Tem níveis que só vai alcançar na vida do cristão que é grato. Jesus pegou o pão e partiu e deu graças. Jesus precisava da graça? Ele era o Deus. Ele está ensinando algo para a gente. Tem níveis de crescimento que só irão acontecer na vida de quem expressa gratidão. Sabe a única coisa, o pastor ainda falou sobre gratidão hoje de manhã, a única coisa que Deus espera de mim e você, guarde isso no teu coração, escreve: é melhor ter um lápis pequeno que uma cabeça grande.
A única coisa que Jesus espera de mim e você é só gratidão. Você não vai pagar o que Ele fez por você. Você não vai. A gratidão. O que Ele espera é gratidão. Nós precisamos aprender a ser pessoas mais gratas com os outros. Um dia, um amigo meu, discutindo com a esposa dele, ele fez algo para ela. Aí eu falei assim, mas eu fiz isso para você. Ela falou assim, eu não te pedi. O que tem de pessoas que é assim, você faz, ela fala assim, eu não te pedi. São pessoas ingratas. Agradeça pelas pessoas que Deus colocou na tua vida, pelo seu pastor, pelo seu patrão, pelo seu pai, pela sua mãe. Aprenda a ser grato a alguém que um dia ajudou você a carregar a tua cama, porque se não tivesse ajudado você, você era paralisado em alguma área da tua vida, e você cresceu, você desenvolveu, você prosperou. Hoje você é uma bênção, sabe por quê? Porque um dia Deus usou alguém para ser bênção na tua vida. Então aprenda a expressar a gratidão. Gratidão não é para você guardar no teu peito, gratidão é para ser manifestada. E o que Jesus queria é isso. Cadê os 9? Cadê os 9? E a Bíblia vai dizer, no final, e voltou, eu perdi aqui, calma aí. Indo eles ficaram limpos, e um deles vendo, voltou, glorificando a Deus em alta voz. Repita comigo, glorificando a Deus em alta voz. Sabe para quem você foi criado? Para glorificar a Deus. Deixa eu te falar uma coisa. No começo do texto, eles não estavam gritando, pastor Micael? Eles não estavam gritando misericórdia? Sim ou não? O texto, eles estavam gritando, Senhor, tem misericórdia de nós. Não foi? Agora ele está gritando em alta voz, glorificando a Deus. Meu irmão, quem sabe você entrou aqui nessa noite gritando socorro para o Senhor, gritando, Senhor, tem misericórdia de mim. Se prepare, porque vai ter glória a Deus na tua vida. Deus vai colocar um cântico nos teus lábios. Você verá o favor de Deus sobre a tua vida, a graça de Deus sobre a tua vida. Deus vai mudar a tua história. Quem sabe você entrou nessa noite de cabeça baixa. Se prepare, porque o que Deus preparou para você é coisas grandes. Vai ter grito de vitória na sua casa, na sua tenda, na sua família, porque aquele que te prometeu é fiel para cumprir. Eles gritaram misericórdia, mas no final ele voltou gritando, glória a Deus, somente o Senhor é Deus. Quantas vezes eu gritei chorando escondido, porque eu não poderia ser pai. Eu não contava para ninguém, mas eu chorava. Senhor, tem misericórdia de mim. Eu me sentia um Naamã. Eu me sentia um Messi sem a Copa do Mundo. Todas as áreas abençoadas, mas me faltava alguma coisa. Mas hoje eu glorifico a Deus, porque Ele mudou a minha história. E assim como Ele mudou a minha história, Ele vai mudar a tua história. Se prepare, porque vai ter canto de vitória na tua vida, meu irmão. Deus não te fez para perder, Deus te fez para ser um vitorioso, porque em Cristo nós somos mais que vencedores. Se você tem vivido uma vida de derrota, preste atenção, o que Deus preparou para você foi uma vida de vitória. E eles voltaram glorificando a Deus. Estou terminando, diga graças a Deus. No final do desfecho da história, versículo 19, Jesus disse ao samaritano, levanta-te e vai. Levanta-te. Levanta-te. Deus estava dando um direcionamento para ele. Sabe o que você precisa às vezes na sua vida? Um direcionamento de Deus. Tem muitas pessoas que estão perdidas aqui. Quando eu digo perdida, é no sentido de saber o que fazer. Qual passo eu dou? Eu caso ou não caso? Eu vou ou não vou? Eu saio ou não saio? Deus tem um direcionamento para a tua vida. Vai para onde? Para onde Jesus mandou esse homem voltar? Vai, levanta-te e vai. Para onde? Volta para a tua casa. Volta para a tua família. Volta para o aconchego do teu lar. Volta a viver o que você vivia antes.
porque o diabo interrompeu a tua história, mas hoje eu continuo a tua história. Volta a ter alegria na tua casa, na tua família, volte a glorificar a Deus. Quem sabe até nesse momento você entrou aqui sem motivos para glorificar. Deus manda te dizer nessa noite: volta para tua casa, porque eu tenho um direcionamento para você. Volta para tua casa, porque essa família, essa semana eu vou te mostrar algo para você. Volta, porque eu não vou te deixar só, eu não vou te deixar perdido. Há uma luz no fim do túnel para você. A tua fé te salvou. Você está livre. Você não é mais escravo do pecado. Não há mais condenação para você. Não existe mais uma eternidade longe de Deus. Eu estou pregando para homens e mulheres aqui, que o seu nome está escrito no livro da vida. Volta para o Senhor. E eu termino essa mensagem examinando o texto aqui. Eu entendi que a ideia central dele, pastor Micael, não é o meio, é o fim. Quando a gente fala dos 10 leprosos, a gente prega muito sobre isso. Qual que é a ideia central dos 10 leprosos? Gratidão ou gratidão. Sim ou não? Se eu te falar para você que não é. Aqui fala sobre gratidão. A ideia central não é o meio, é o fim, é a salvação. Olha o que o texto vai dizer, no versículo 17: levanta-te e vai, a tua fé. O importante não é como você começa a tua vida cristã, é quando você termina. Não pensa porque Jesus curou você de um câncer que está tudo certo. Não pensa porque você vem na igreja buscar a minha bênção. Eu não gosto dessa expressão, vou buscar a minha bênção. Não, nós viemos aqui para adorar a Deus. Nós viemos aqui para glorificar a Deus. Se Ele fizer é Deus, se não fizer, Ele é Deus do mesmo jeito. Olha aqui, todas as curas que Jesus operou, elas eram pedagógicas. Não que Jesus não cure, viu? Jesus cura sim, Ele faz milagres sim. Mas a lepra apontava para o pecado. Quando Jesus cura o surdo, é que pudesse, quem tem ouvido, ouça a palavra do Senhor. Quando Ele cura o cego, é para que pudesse pela fé ver o nosso Senhor Jesus. Quando Ele anda sobre as águas, é para dizer: quem estava na arca de Noé afundou, mas quem está na minha arca, esse não afunda. Todas as curas eram pedagógicas. Jesus pode curar você, mas o que Ele quer é salvar a tua vida. E eu termino essa mensagem dizendo: os 9 amigos samaritanos foram declarados cerimonialmente puros pelo sacerdote, mas o que voltou foi declarado salvo pelo Filho de Deus. Final da história, quem sabe? O samaritano eu tenho certeza que foi salvo. Os 9 eu não posso garantir. Sabe o que Deus está ministrando no teu coração? Você é filho. Você não é mais escravo do pecado. O seu nome eu escrevi no livro da vida. Você é meu. Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão. Deus não quer dividir você com o mundo. Esquece o que é do mundo. Ele é seu pai. Ele não quer estar longe, Ele quer estar perto de você. Ele quer que você expresse uma eterna gratidão a Deus. Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão. Olha para essa pessoa que está do teu lado aí. Eu não sou de fazer isso não, mas olha. E fala assim: me respeita. Eu sou filho de Deus. Dá um beijinho no ombro. Nós somos filhos de Deus, pastor Lázaro. Esse privilégio não tem dinheiro que compra no mundo. Você é filho de Deus. Mas antes de eu orar por você, eu quero perguntar: tem alguém aqui nessa noite que ouviu essa palavra e quer entregar a tua vida ao Senhor Jesus? Tem alguém nessa noite que você vive como escravo do pecado? Esse momento é seu, essa hora é sua. Deus está te convidando aqui para dizer: meu filho, eu não te chamei para ser escravo do pecado, eu te chamei para ser meu filho. Tem alguém aqui nessa noite que está fora dos caminhos do Senhor? Alguém que quer entregar a tua vida ao Senhor? Vem aqui na frente, eu quero orar por você. Tem alguém aqui nessa noite que está fora dos caminhos do Senhor? Que está afastado dos caminhos do Senhor? Tem alguém? Vem aqui nessa noite, nós queremos orar por você. Porque Jesus te chamou para passar a eternidade do lado dele. Todos que estão aqui, Deus conhece o teu nome, a tua casa, onde você mora.
e Ele quer passar a eternidade junto de você. Você não é uma pessoa comum, você é comum para o mundo. Para Deus, você é especial. Lembra de Simão? Viram os profetas, os discípulos fazer milagre. Como é que eu faço para comprar isso? Ele não compra, meu irmão. Intimidade com Deus ninguém compra. Se coloque de pé. E eu quero orar por você. Eu quero orar por você. E eu quero que você venha aqui na frente. E a oração que nós vamos fazer nessa noite não é uma oração de pedido, é uma oração de gratidão. Eu quero que você venha aqui na frente somente quem é grato ao que Deus tem feito na tua vida. Tem bênçãos que vai alcançar na vida de quem é grato a Deus. Somente quem é grato ao Senhor vem aqui. E nessa oração nós vamos agradecer a Deus. Agradecer pela nossa casa, pelo nosso trabalho, pela nossa família, pela nossa igreja, pelo nosso Senhor, pelo teu cuidado, pelo nome escrito no livro da vida. Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão. Olha aqui para mim. Olha que Deus ministrou no meu coração. Você ainda não viveu o que Deus tem preparado para você. Deus é Deus de surpresas. Deus é Deus de mimos. Tem coisas que você nem pensou em pedir em oração, mas Deus já está preparando para você. Você já viu quando você tem um carro seminovo e você troca no novo? Você nem pediu, mas Deus fala: meu filho, se nós que somos pais somos ruins, a gente quer o bem para os nossos filhos, imagina o nosso Pai celestial. O problema é que nós temos livre acesso a Deus e preferimos viver uma vida de escassez em vez de pedir a Deus. Você ainda não viveu o que Deus tem para você. E nesse momento nós vamos orar a Deus. E eu queria que você expressasse nessa noite uma gratidão ao que Deus tem feito na tua vida. Uma gratidão pelas bênçãos que você já alcançou e as que você ainda irão alcançar. Deus ainda tem coisas grandes para colocar na tua mão. Você não vai descer a sepultura sem antes a promessa de Deus cumprir na tua vida. Senhor Deus e Pai, eu preguei, Senhor, a tua palavra nessa noite, e nós estamos aqui reunidos, Pai, em teu nome para te adorar. Eu quero dizer, Senhor, que nós somos gratos pela morte na cruz, Senhor, pelo nosso nome escrito no livro da vida. Nós não somos mais escravos do pecado, Senhor. Nós somos filhos do nosso Senhor. Obrigado, Senhor, por tudo quanto o Senhor tem feito. Obrigado, Senhor, pelo dom da vida. Obrigado pela nossa família. Obrigado pela nossa igreja, Senhor. Obrigado pela alegria de te servir, de estar aqui nessa noite, rendendo graças ao teu nome, dizendo que só somente o Senhor é Deus. Espírito Santo de Deus, fique conosco, Senhor, não somente aqui nessa casa, nos acompanhe durante a semana. Eu quero profetizar uma semana de bênção, eu quero profetizar uma semana de paz, eu quero profetizar uma semana de vitória. Que todo projeto de Satanás contra essa família caia por terra, que esse homem e essa mulher possa glorificar, Senhor, o teu nome no decorrer da semana. Senhor, eu quero te pedir, Pai, obrigado. Eu quero te agradecer pelo dom da vida. Eu quero te agradecer pela nossa saúde, Senhor. Se alguém aqui entrou nessa noite enfermo, que ele possa sair curado. Se alguém entrou aqui triste, abatido, que ele possa alcançar, Senhor, a cura. Eu quero ministrar, Senhor, essa igreja próspera. Eu quero ministrar essa igreja abençoada, para que o teu nome seja glorificado. E nós te pedimos, Pai, nessa noite, em nome de Jesus. A Deus, maravilha. Vamos aplaudir o nome do Senhor. A Ele toda a honra e a Ele toda a glória. Maravilha. Pode voltar para os seus lugares em nome do Senhor. Eu tenho certeza que através dessa palavra Deus declarou vitória, declarou bênção em nossas vidas, porque a maior vitória que possamos alcançar é quando nós alimentamos da palavra de Deus. E nesta noite
Deus deu aí uma palavra, um alimento maravilhoso para nossas vidas, para nossa alma, é o nome do Senhor. Deus abençoe, pastor Sidney, uma palavra abençoada, uma palavra de Deus aos nossos corações. Deixa eu perguntar, quem está saindo daqui nessa noite alimentado com a palavra de Deus? Levanta a mão e diga glória a Deus. Aleluia. Jesus nos alimenta, e este alimento através da sua palavra, como ele fez na vida do teu servo Elias, dar também a nós força para nós vencermos e para nós prosseguirmos na nossa caminhada, é o nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos ficar de pé, vamos fazer este momento de oração, agradecendo ao Senhor pela vitória, pelas bênçãos, e nós vamos em o nome do Senhor profetizar que a nossa semana, em o nome de Jesus, será uma semana de vitória, uma semana de bênção. Quem crê nisso, diga glória a Deus. A nossa semana será uma semana de milagre, em nome de Jesus. Será uma semana de vitória, em nome do Senhor. E para isso a Bíblia diz: orai um pelos outros. E é isso que nós vamos fazer agora, pastor Isaac. Vamos fechar o corredor, vamos? Pegue na mão do seu irmão que está do seu lado aí. Você vai orar a favor desse irmão que está ao seu lado. Você vai pedir para Deus abençoar a semana dele, abençoar a vida dele, em nome de Jesus. Você vai pedir para Deus declarar vitória. Se é cura, fala Jesus, cura. Se é uma porta aberta, fala Jesus, abre a porta. Profetiza a bênção aí agora. E Deus com certeza estará te abençoando a tua vida, porque você vai estar profetizando bênção na vida desse irmão, do lar, da casa, a semana. Profetiza uma semana, uma vida abençoada em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, em nome do Senhor, nós te glorificamos, ó Deus, te agradecemos, Senhor, por este momento tão maravilhoso na tua presença, onde alimentamos, ó Pai, com a tua palavra, alimentamos, ó Deus, com aquilo que nesta noite o Senhor trouxe ao nosso coração, a nossa alma, Pai, curando, a nossa alma curando o nosso corpo físico. Agora, Pai, em nome de Jesus, nós profetizamos, Senhor, sobre este irmão que está aqui ao nosso lado, ó Pai, que tem uma semana de vitória, uma semana de bênção, uma semana de milagre, uma semana de cura, uma semana abençoada para a glória do teu nome, ó Deus. Põe as tuas mãos, ó Pai, e nós profetizamos neste momento que haja vitória, que haja cura, que haja libertação, que haja milagre, Senhor, que este teu filho venha desfrutar, ó Pai, das bênçãos do Senhor, os livramentos para o teu lar, para a tua casa, para a tua vida, para a tua família. É o que nós te pedimos e desde já te agradecemos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Quem crê na vitória, diga glória a Deus. Então faça assim com as mãos, ó, bem alto. Que a graça, que a paz, que a doce comunhão do Espírito Santo de Deus, não tão somente agora, mas permaneça para sempre na vida de todos, e todos digam. Lá atrás, os irmãos do acolhimento estão lá. Você que está nos visitando nesta noite, passe lá em o nome do Senhor. Eles estarão te aguardando lá atrás em o nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Ide em paz, uma ótima semana em nome de Jesus. Deus abençoe.